Vamos então ler a Escritura, irmãos. Romanos, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra do Senhor. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vou ler de novo. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui para meditar neste versículo, Senhor, tomá-lo hoje para a nossa reflexão e pedimos que o Espírito Santo nos conduza. Queremos entender esse texto e queremos pedir que não somente entendamos, mas que o Senhor ponha no nosso coração, Senhor, e edifique a nossa igreja. Estamos nessa jornada a nascer do Senhor, de estudar o livro de Romanos, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos edificando grandemente o santo evangelho de seu Filho, com perdão dos nossos pecados. Que assim seja, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos nos cultos da ceia do Senhor, e depois meu projeto é passar essas exposições para também para a escola bíblica dominical, né? Depois que a gente acabar os outros estudos, né? Mas isso é para depois, e se Deus assim permitir. Mas nas ceias nós estamos estudando a carta aos Romanos, porque nós desejamos trazer aqui para os irmãos o entendimento do Evangelho de Jesus segundo as Escrituras. E nada melhor para isso do que a carta aos Romanos. Vocês podem observar aqui no versículo 16, irmãos, eu convido vocês a lerem comigo, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, a coisa mais importante que existe, a mensagem mais importante que existe é o Evangelho. E é exatamente a nossa consciência de que nós estamos entendendo o Evangelho de forma correta. Por quê, irmãos? Porque só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho nos faz justos diante de Deus, pela fé em Jesus. Então não tem nada mais importante do que a nossa relação com Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o Deus maravilhoso, e o Deus que está, por exemplo, nesse momento, sustentando a nossa vida e a nossa respiração. E Ele também está sustentando esse sol que está lá fora. E tudo o que está acontecendo aqui na natureza, na cidade de Belém, em toda a terra, em todo o universo. Então, não tem nada mais importante do que nós conhecermos esse Deus, do que nós estarmos em paz com Ele. E nós só podemos estar em paz com Ele quando nós entendemos o Evangelho. Porque o Evangelho é exatamente a mensagem de como nós somos reconciliados com Ele, porque nós somos pecadores. Nós estamos vivendo, por natureza, nós somos pessoas que não amamos a Ele. Isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa inacreditável. Deus, esse Deus santíssimo, perfeitíssimo, gloriosíssimo, criador, provedor, redentor, maravilhoso, mas a humanidade não o ama. E não ama exatamente porque ela está cega, ela está numa loucura. Então, mas Deus é tão bom, que Ele disse assim para os apóstolos: vão, anunciem a boa notícia do Evangelho, e quem crê e for batizado será salvo. Não importa o que tenha feito, não importa a quantidade de seus pecados, não importa, se arrepender, se confiar no meu Filho Jesus, será salvo. Eu vou esquecer os seus pecados, eu vou fazer dessa pessoa um filho, uma filha, e eu vou então levar ele para o meu reino eterno, que em breve virá através da pessoa de meu filho. Isso é o Evangelho, e nós temos que entender essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta apresentando-se à igreja de Roma, colocando que a principal
assim, o principal trabalho dele é exatamente em relação ao Evangelho. Ele ama a Deus, ele ama profundamente a Deus, ele vive para Deus, ele que foi resgatado de uma idolatria religiosa, de um fanatismo religioso, ele que pensava que estava bem com Deus, mas perseguia o Jesus. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus e que ele se arrependeu, que ele creu, ele realmente foi reconciliado com Deus, ele realmente passou a amar a Deus, e agora ele foi chamado para ser apóstolo. E veja o que ele diz no primeiro versículo, acompanhe comigo, por gentileza. Ele diz assim no primeiro versículo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, a primeira designação que ele faz de si mesmo não é que ele é um homem muito inteligente, nem de grande conhecimento intelectual, que ele era extremamente inteligente, e ele tinha, só para nós termos uma ideia da cultura de Paulo, ele tinha a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Ele era experimentado em tudo que havia de mais profundo nessas culturas. Ele conhecia, irmãos, essas culturas, mas ele não se apresenta assim. Ele diz: o que eu sou, principalmente, é que eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou escravo de Jesus e eu vivo para Ele. Isso que é a vida verdadeira, né? Viver para Jesus. E aí ele diz assim: eu fui chamado para apóstolo. Ele, juntamente com os 12, porque quem são os apóstolos? Os 12 mais Paulo. Então, nós podemos dizer assim, são 13 pessoas em toda a história da humanidade que podem ser chamadas apóstolos nesse sentido. Então, ele, junto com os outros 12, ele se chama apóstolo. O que era um apóstolo, irmãos? Era alguém exatamente que tinha sido uma testemunha da obra de Jesus Cristo. E Paulo foi testemunha de Jesus. Apesar de que ele não esteve com os apóstolos no início, mas quando Jesus se apresentou a ele naquela estrada, ele viu Jesus vivo, ele teve uma experiência, um contato com Jesus ali, como Pedro, como João tiveram quando Jesus ressuscitou e se apresentou diante deles. Paulo teve a mesma experiência, só que posterior, só que como que fora do tempo. Paulo era uma testemunha da ressurreição de Jesus. E Paulo então diz: eu sou um apóstolo, sou uma testemunha. E como apóstolo eu fui separado para esta função, e ele vivia para isso. Para quê? Para o evangelho de Deus. Eu estou aqui nesse mundo, o meu objetivo, o meu trabalho é anunciar a boa notícia. E ele, que era um homem extremamente, podemos dizer assim, né, preconceituoso, nacionalista, religioso fanático, ele não gostava dos gentios, ele odiava até mesmo a igreja, que era, apesar de que a igreja naquela época era judaica, mas como a igreja era fora da seita dele, que era a seita dos fariseus, ele odiava a igreja. Então ele que era um fanático religioso e que odiava as pessoas, ele passou a amar todo mundo. E ele passou agora a ter o desejo de levar essa mensagem para os gentios, que ele agora era apóstolo dos gentios, para os judeus também, mas principalmente para os gentios, porque ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, e para todas as pessoas, porque ele entendeu que essa é a mensagem que a humanidade deve ouvir, o evangelho de Jesus. Então ele se apresentava a Roma, veja, Roma, que era a capital do império pagão, que tinha dominado o povo dele, ele amava Roma, e ele queria pregar em Roma, e ele escreveu a maior carta do Novo Testamento à igreja de Roma, que era uma igreja gentílica. E ele então, apesar de que não fundou essa igreja, e de que ele não tinha ido até lá ainda, nesse momento que ele escreve essa carta, mas ele escreve para esses irmãos dizendo: eu tenho objetivo na vida, eu fui separado para pregar o evangelho. E que evangelho é esse? No versículo 2 ele diz assim: este evangelho foi prometido por seus profetas, o qual, este Deus, né? Porque se você vê que Paulo diz no versículo 1, evangelho de Deus, não é evangelho dos homens, mas é uma mensagem de Deus. E Deus prometeu o evangelho pelos profetas
das Santas Escrituras. Paulo olha para o Antigo Testamento e diz assim: vocês sabem o Antigo Testamento? Vocês sabem todos aqueles livros do Antigo Testamento? Eles são promessa. Eles estão prometendo o Evangelho. Eles estão prometendo, então, que viria essa boa notícia, que viria essa salvação. E aí, meus irmãos, ele diz, então, esse Evangelho, ele não é encontrado em nenhum outro lugar, em nenhuma outra parte, mas nestas Escrituras. No Antigo, Paulo não tinha ainda o Novo Testamento, Paulo estava escrevendo o Novo Testamento junto com Pedro, com João, com Tiago, né, que são os escritores, mas ele olha para o Antigo Testamento e diz assim, promessa. E o que é o Novo Testamento? Cumprimento. Então, o Antigo Testamento promete o Evangelho, promete a salvação, mas o Novo Testamento, ele cumpre, ele mostra exatamente que essa promessa veio, que essa promessa chegou, que Deus cumpriu a sua promessa, irmãos. E é disso que ele vai falar em toda a carta aos Romanos, ele vai explicar isso. Ele vai dizer, olha, o Antigo Testamento prometia uma justiça, a lei apontava para a necessidade de um Redentor, e Jesus é o Redentor. Então, toda a carta aos Romanos é uma explicação desse Evangelho. E aqui, meus irmãos, no versículo 3, que é esse texto que eu quero meditar com vocês nesta manhã, da ceia do Senhor, ele explica qual é vamos dizer assim, o cerne desse Evangelho. Qual é aquela pessoa mais importante que diz respeito ao Evangelho de Jesus? Não pode ser outra pessoa, tem que ser o próprio Filho de Deus. A partir aqui do versículo 3 em diante, 3 e 4, irmãos, ele vai apresentar essa pessoa maravilhosa. Hoje eu vou ler com vocês, vou meditar com vocês somente no versículo 3, mas o versículo 3 e 4 ele vai... E veja, Paulo está aqui ainda se apresentando. Do primeiro versículo ao versículo 7, é a apresentação que ele faz de si mesmo aos romanos, e é uma apresentação típica de que as pessoas, quando escreviam carta naquela época, faziam assim, tinha esse espaço, né, dizia quem era, para quem estava escrevendo, só que ele põe aqui um colorido cristão, ele põe aqui como explicando e usando esses passos comuns da cultura da época, mas mostrando exatamente quem ele era como cristão, para quem ele estava escrevendo, que era a cristãos, e ele está aqui fazendo isso. Olha, quem sou eu, né? Eu sou aquele que foi separado para o Evangelho. E o que é o Evangelho? Em primeiro lugar, nós temos que entender, para que nós possamos realmente compreender o Evangelho de Jesus, que esse Evangelho é acerca do Filho. É isso que ele começa dizendo no versículo 3. O Evangelho é acerca do Filho. Ou seja, meus irmãos, toda a Escritura Sagrada do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo estava dizendo que prometia a salvação, é a promessa a respeito do Filho. É a promessa a respeito da vinda do Filho. E o Novo Testamento, como eu acabei de dizer, sendo o cumprimento, é exatamente a história do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição do Filho. Então, todo o Evangelho é acerca do Filho. Se nós queremos entender o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que entender realmente quem é Jesus Cristo. Veja o que eu acabei de dizer. Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de Jesus Cristo. Nós não podemos realmente compreender o Evangelho se nós tirarmos Jesus Cristo. Meus irmãos, existem muitos evangelhos. O apóstolo Paulo mesmo ele vai dizer em Gálatas sobre os falsos evangelhos. Vocês conhecem a Bíblia? Vocês lembram daquele primeiro capítulo de Gálatas, em que Paulo fala que tinham chegado ali àquele lugar, a Galácia, que era uma região, e tinha várias igrejas naquela região, tinham chegado certos missionários, judaizantes, missionários, que estavam pregando um outro evangelho, um evangelho diferente, um evangelho de uma outra natureza. Abertamente, eles não negavam Jesus Cristo, eles até falavam de Jesus Cristo. Só que Paulo vai explicar que quando eles, apesar de falarem bem de Jesus, quando eles acrescentam a lei, as cerimônias judaicas a Jesus Cristo, eles torcem o próprio Jesus Cristo, eles modificam o próprio Jesus Cristo. Se nós formos estudar a história da humanidade, meus irmãos, especialmente a história da igreja, e mais ainda especialmente a história das heresias,
cristãs, das heresias no meio do povo cristão, nós vamos perceber que toda heresia, ela ataca Jesus Cristo. Ela vai contra Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque o interesse do maligno, o interesse do diabo, do inimigo das nossas almas, daquele que quer o nosso mal e a nossa destruição, é exatamente tirar o evangelho. Ele vai substituir os hereges, os falsos, vão substituir o evangelho por outro evangelho, por um evangelho de outra natureza. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso, irmãos, exatamente tirando Jesus do evangelho. Quando você tira Jesus do evangelho, você imediatamente tira o evangelho, você cria uma outra mensagem. Lá em Gálatas, a palavra que o apóstolo Paulo usa para outro evangelho é um evangelho de outra natureza. É como você olhasse para um cãozinho, ali o cãozinho do seu lado, está lá um bebezinho do outro lado. Você olha, esse aqui é cão, isso aqui é um bebê. São dois seres completamente diferentes, de outra natureza. Então você substitui o bebê pelo cão, você pode até chamar o cão de bebê, mas não é mais o bebê. O que o falso evangelho é algo completamente diferente do verdadeiro evangelho em termos de natureza. De forma, meus irmãos, que o cerne do evangelho é a própria pessoa de Jesus, então o falso evangelho vai atacar Jesus. Não vai atacar Jesus diretamente. Não vai falar mal de Jesus, mas vai apresentar um outro Jesus, um Jesus modificado. E para que nós saibamos, melhor dizendo, qual é o Cristo verdadeiro, nós temos que olhar para onde? Ora, o apóstolo Paulo diz que nós temos que olhar para as Escrituras. Ele diz no versículo 2, então, que ele prometeu o Evangelho de Deus, o Senhor Deus prometeu o Evangelho dele, pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, eu só tenho a Bíblia. Eu só tenho a Bíblia para saber quem é Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus, fala de Jesus, é uma história, a história da redenção. Eu já tenho dito para vocês, nas últimas pregações, até do livro de Daniel, e até na live que nós fizemos agora sexta-feira, eu citei a questão que a Bíblia mostra, a criação, a queda, a redenção e a consumação. A Bíblia é uma história impressionante. É a história da humanidade e a história da redenção de Deus. Ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela tem um início mostrando que Deus criou um mundo bom. Ela tem um meio mostrando que o homem caiu, o homem contaminou a criação com seu pecado, mas que Deus vem resolver tudo na pessoa bendita de Cristo, que desce da glória e se torna homem para a nossa salvação, morre por nossos pecados, resolve o nosso problema, nos reconcilia com Deus, mas em breve voltará para restaurar o que o pecado destruiu no novo céu, na nova terra. Então, criação, queda, redenção, consumação. Agora, toda essa história, o centro dessa história, que é a história da Bíblia, a história do Antigo e do Novo Testamento, é Jesus, irmão. Jesus Cristo, portanto, é aquele que nós precisamos conhecer muito bem. Jesus Cristo é aquele que nós precisamos saber quem Ele é, nos apegar a Ele, crer nele. Só que para isso nós não temos outra luz a não ser a Escritura, portanto nós temos que estudar muito a nossa Bíblia. Eu quero já dizer para vocês, meus irmãos, vocês que são crentes em Jesus e vocês que leem as suas Bíblias, não simplesmente para achar ali regrinhas morais da sua vida diária. Claro que ali tem orientações para a sua vida diária, e você vai saber como viver na sua vida diária, mas acima de tudo, você só vai poder conhecer o que é viver diariamente se você entender que você precisa ler a Bíblia sempre assim. O que a Bíblia está falando de Jesus nesse trecho que eu vou ler hoje? Porque a Bíblia, ela está falando de Jesus. A Bíblia, cada trecho, ainda que não fale diretamente, mas cada trecho ele está conectado com os outros trechos das Escrituras para mostrar para nós quem é Jesus. Paulo diz aqui que ele prometeu pelas Santas Escrituras acerca do seu Filho. Então, eu preciso conhecer Jesus nas Escrituras. Então, cada leitura eu tenho que orar ao Pai e dizer assim: Senhor Deus Pai,
me mostra o seu Filho, por iluminação do seu Espírito Santo. Porque vocês lembram que Jesus disse que o Espírito Santo vai glorificar quem? Você lembra que Jesus falou? Vai glorificar o Filho. O Espírito Santo, ele vai nos levar para o Filho. Então, toda leitura realmente, olha só que coisa importante, meus irmãos, toda leitura realmente proveitosa das Escrituras e iluminada pelo Espírito Santo é uma leitura que nos leva a Jesus. É uma leitura que nos leva a compreender melhor essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, aqui está. É um conhecimento que nós precisamos ter do Evangelho. Para tê-lo, nós temos que saber sobre Jesus e nós temos que conhecer sobre Jesus aonde? Nas Sagradas Escrituras, que é a promessa e que é o anúncio desse Evangelho. Mas, meus irmãos, vamos então entender quem é Jesus? O que a Bíblia inteira mostra sobre essa pessoa maravilhosa e o que Paulo ele vai discorrer aqui na carta aos Romanos, e especialmente nesses 2 versículos. Hoje eu vou ler só um versículo 3, para nós começarmos a entender quem é Jesus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz sobre Jesus é que ele é o Filho. Veja que ele diz assim, acerca de seu Filho. Aí que ele diz em seguida, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Mas a primeira coisa que Paulo fala é que Jesus é o Filho de Deus. Aqui então ele já nos apresenta que este de quem ele vai falar não é um homem como o próprio Paulo. Não é um homem como você, ser humano como você. Não é um homem como eu, não é um homem qualquer, não é uma pessoa comum. É uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui, irmãos, e por todo o Antigo Testamento, por toda a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai apresentar a realidade da Trindade. A realidade de que há um Deus, apesar de que ele não cita esse nome, Trindade, na carta aos Romanos, e apesar de que no Novo Testamento não existe a palavra Trindade, Trindade é o nome que se deu à doutrina, a essa doutrina que é bíblica. Então, ainda que não apareça a Trindade na Bíblia, mas a doutrina está na Bíblia. Então, o que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Paulo está ensinando que existe um Deus único, existe esse único Deus a quem devemos adorar. No entanto, esse Deus único, ele subsiste nas 3 benditas pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, ele vai apresentar para nós que você só pode entender o Evangelho de Jesus se você crê na Trindade. Eis aí então uma grande verdade sobre o Evangelho, que não existe Evangelho sem a Trindade. Não existe o conhecimento dessa boa notícia sem a fé de que Deus é um e 3 ao mesmo tempo. Sem a convicção, o entendimento de que há um único Deus, uma única essência, mas 3 benditas pessoas que, digamos, possuem essa única essência sem divisão e sem perda nenhuma, mas o Pai é absolutamente Deus, o Filho é absolutamente Deus, o Espírito é absolutamente Deus. E aí você vai ver toda a Bíblia apresentando essas 3 benditas pessoas. O Antigo Testamento apresenta essas 3 benditas pessoas de forma velada, mas mostra lá. O Novo Testamento é explícito. Mas já no Antigo Testamento, quando nós começamos o Gênesis capítulo 1, já está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E quando você conecta, você pega o iníciozinho de Gênesis e conecta com o Evangelho de João, capítulo 1, primeiros versículos, e que João usa até os mesmos termos. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui está a Trindade. A Trindade aparece na criação, a Trindade aparece na providência, a Trindade aparece na redenção. As três grandes obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus único. Deus Pai criou todas as coisas do nada, e o Espírito Santo pairava por sobre as águas, e ele criou tudo pela palavra, que é o Verbo, que é o Filho. E aqui, então, o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou falar para vocês a respeito de um ser que é Deus. Deus o Filho. Eu vou falar para vocês a respeito de um ser que foi prometido, dessa pessoa bendita, divina, o Filho que foi prometido pelo Pai. Vocês percebem a linguagem dele? Ele diz assim: Evangelho de Deus. Quem é esse Deus? O Pai, o qual prometeu. Quem prometeu? Deus o Pai, pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de quem? De seu Filho. Olha que maravilha, irmãos. Então ele está dizendo aqui: o Pai prometeu o Filho. O Pai disse que o Filho viria, e o Filho veio. Então essa pessoa é Deus, vindo de Deus, Deus de Deus. Ele é Deus e ele veio do Pai. Ele é o único Deus, ele é o Pai, o único Deus que existe. No entanto, as pessoas, aqui está se falando das pessoas, o Pai enviou o seu Filho, irmãos. Então nós temos que entender isso. Esta pessoa de quem nós vamos falar não é um homem, simplesmente. Não é uma pessoa como nós, mas é o próprio Deus vindo para a nossa salvação. E aqui nós temos uma notícia preciosíssima, maravilhosa. Deus não enviou um outro ser para a nossa salvação, mas o próprio Deus veio para a nossa salvação. Meus irmãos, lá em João capítulo 3, versículo 16, um versículo que vocês conhecem muito bem, o que Jesus diz? Eu citei um pouquinho e eu vou agora me referir mais propriamente a ele. E Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse para vocês que não existe conhecimento do Evangelho sem o conhecimento, sem a fé na Trindade. Pois bem, aqui está: Deus o Pai nos amou de tal maneira que ele deu o que havia de mais valioso, precioso, o próprio Filho dele. Eis o amor de Deus. Deus deu o Filho dele para a nossa salvação. E eis o amor de Deus, que o Deus Filho veio aqui, o próprio Deus veio aqui para a nossa salvação. E habitou entre nós. Esteve nesse mundo. E morreu numa cruz por nossos pecados. Esse Deus, portanto, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, é que nós temos que compreender que o Evangelho diz respeito à obra de Deus, que o próprio Deus veio, que o Deus Pai enviou o Deus Filho, e o Deus Filho que veio aqui nesse mundo, esse que não é um homenzinho como nós, que não é um serzinho como nós, uma criaturazinha como nós, mas é o Criador, é aquele que estava no princípio com Deus, que era Deus e que estava com Deus. E que que João vai dizer, vocês conhecem o Evangelho de João, lá no versículo 14 do primeiro capítulo do João vai dizer assim: e o Verbo se fez carne, mas ele não deixou de ser o Verbo, ele não deixou de ser Deus. Então quem estava andando ali com João, com Pedro, é o próprio Deus. Quem estava falando com eles é o próprio Deus. E eles estão testemunhando de Deus. Quando nós lemos então a Bíblia Sagrada, quando nós lemos o Novo Testamento, nós estamos falando do que Deus fez para a nossa salvação. Meus irmãos, nós vamos hoje participar da ceia, vejam. O pão e o vinho, aqui não é obra de homem. Nós vamos falar daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus veio realizar aqui por nós. Então, se você quer entender o Evangelho, você tem que meditar muito nessa verdade. Você tem que meditar muito que o Evangelho diz respeito a Jesus. Mas Jesus não é um homem mero homem.
É um homem também, como eu vou mostrar para vocês agora, em seguida. Mas ele é infinitamente mais que homem. Ele é o próprio Deus. Deus veio aqui, porque Deus amou você. Deus veio aqui para salvar sua alma. Deus veio aqui para resgatar você e trazer ele de volta para você. Nós já temos o Evangelho logo depois da queda, irmãos. Existe aquilo que se chama de proto-evangelho, que é a primeira pregação do Evangelho, que é Gênesis 3,15, que eu já falei tantas vezes aqui, acho que todo mundo tem decorado, não tem? Vocês lembram? Teste de escola dominical, hoje não é escola dominical, né? Mas é assim, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, ali Deus já anuncia a vinda do filho que vai pisar na cabeça da serpente e que vai nascer de mulher. Mas existe, irmãos, na verdade, o Evangelho já está ali mostrado, mesmo antes. Porque quando o homem peca e ele ouve a voz de Deus, ele se esconde. Vocês lembram? Lá em Gênesis 3? Ele se esconde e ele fica ali, ele faz uma cobertinha ali, ele percebeu que estava nu, aí dá um jeitinho ali, se cobre com algumas folhinhas, e a Eva também não consegue resolver aquele problema nem da nudez, as folhas não cobrem direito, então ele se esconde, ele está com medo de Deus, ele sabe que ele pecou, que agora não está mais bem com Deus, mas aí Deus vai até Adão e diz assim: onde estás? Onde estás? Porque ali, irmãos, é a palavra de Deus mostrando que não foi o homem que buscou a Deus, que a situação do homem era tão grave, era tão terrível, a culpa dele era extraordinária, ele tinha traído o santo Deus, ele merecia o inferno eterno, porque ele traiu o santo, o perfeito, e ele já estava condenado. Ele comeu do fruto, Deus mesmo já tinha dito: se comeres do fruto, morrerás. Ele já estava morto. E ele estava numa situação tão deplorável que tudo que ele podia fazer agora e tudo que ele queria fazer agora era fugir de Deus. E tudo que cada pessoa faz agora, e se tiver alguém aqui que não é crente de verdade, eu presumo que todos nós aqui sejamos crentes, mas todo aquele que não é convertido, tudo que essa pessoa faz é fugir de Deus. Ela foge de Deus a vida inteira. Ela foge de Deus intelectualmente. Ela nega Deus na sua mente. Ela foge de Deus fisicamente. Ela não quer estar no culto onde Deus é falado, onde Deus é pregado. Ela foge do culto, ela odeia o culto. Ela foge fisicamente, ela foge mentalmente, mas porque ela está fugindo espiritualmente. Porque o espiritualmente, ela está morta para Deus. Mas então é Deus que vem e diz: onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Isso é maravilhoso, irmãos, porque ali já está o Evangelho. Deus vem e pergunta: Adão, 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 onde estás? Deus vai a Adão. Deus chama Adão misericordiosamente. Deus não traz logo a ira dele terrível, o que Adão merecia. Adão merecia morrer ali. Mas Deus chama Adão, Deus conversa com Adão, Deus ouve Adão, e Deus traz para Adão e Eva a promessa daquele que viria pisar na cabeça da serpente. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É Deus vindo, é Deus nos amando, é Deus vindo até nós. Nós não merecemos nada. Nós somos traidores e nós vivemos fugindo dele. E ele poderia nos deixar fugindo dele, porque a nossa fuga vai ser até o inferno. É lá que a fuga vai acabar, irmãos, no inferno. Mas ele vem até nós e diz: onde está? Ele vem até nós e ele nos busca.
E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é Deus veio à Terra. Deus veio à Terra. Não foi um anjo que veio à Terra. Não foi um anjo muito iluminado e muito santo. Não, não. Um anjo não podia fazer nada por nós. Deus veio. Deus veio e nasceu naquela moça, humilde moça chamada Maria. Ele é o Filho de Deus. E aí o apóstolo Paulo agora vai explicar que esse Filho de Deus, acerca de seu Filho, ele nasceu. E aqui está o que há de mais extraordinário, que, olha, irmãos, nenhum teólogo pode explicar isso para vocês. Nenhum teólogo entende isso. Nós não entendemos isso, mas nós cremos. Eu não sei dizer para vocês como foi possível que o Deus Santíssimo entrasse no ventre de Maria e se tornasse uma primeira célulazinha ali, que cresceu no ventre dela e se tornou um bebezinho, e que nasceu como nós nascemos de mulher. Eu não sei. Ninguém entende como se uniu a gloriosíssima natureza divina do Deus glorioso, do Deus que criou todas as coisas do nada, do Deus que mantém esse sol brilhando, do Deus que sustenta-nos e sustenta todas as coisas. Como foi que ele se uniu a uma natureza frágil humana? Como foi que o Espírito Santo ele teceu naquele ventre um santo corpo e uniu a natureza divina, fazendo com que agora Jesus Cristo fosse Deus homem, nunca deixando de ser Deus, mas que foi unida nessa única pessoa as duas naturezas, sem mistura, sem confusão, distintas, mas unidas nessa pessoa, em que nós dizemos agora que Jesus é o Deus homem, mas ele é homem. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, acerca de seu filho que nasceu. Ele nasceu como você nasceu. Você nasceu um dia, não foi? Seu pai e a sua mãe, as duas sementinhas deles se uniram e dali você começou a crescer no ventre de sua mãe e nasceu. Jesus também aconteceu isso, só que sem pecado, só que de forma milagrosa, porque Jesus não tinha pai como nós temos pai. O Espírito Santo entrou naquela mulher e ali começou milagrosamente a tecer o corpo de Jesus Cristo, e ali Jesus então começou a crescer no ventre dela e nasceu como nós. Mas é isso que a Bíblia quer dizer. Ela diz assim, acerca de seu filho que nasceu. Ele nasceu como nós. Ou seja, aquele que é eterno, aquele que sempre existiu, aquele que não tem princípio e fim, aquele que está acima da criação, aquele que está até fora do tempo, aquele que é o Criador e Senhor, mas ele teve, no sentido da humanidade, ali ele nasceu. A palavra de Deus então vai dizer acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi. E aqui nós temos mais essas informações. Então nós temos o quê, irmãos? Nós temos a notícia aqui de que o Filho de Deus, o eterno Deus, se revestiu de humanidade. Na linguagem do apóstolo João, no versículo 14, que eu citei há pouquinho de 1 João, João diz assim, o verbo se fez carne, o eterno se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo então que esse Filho eterno de Deus, que não deixou de ser Deus em nenhum momento, ele se revestiu dessa humanidade. Ele nasceu da descendência de Davi. Veja o que Paulo diz, segundo a carne. Segundo a carne. Ele se tornou homem, segundo a carne, ele então nasceu. Só que ele nasceu agora. Vamos observar outra informação que a palavra de Deus nos dá aqui. Ele nasceu da descendência de Davi.
E aqui eu preciso, irmãos, meditar com vocês agora numa realidade que a palavra de Deus ela vai nos mostrar, antes de entrar na questão da descendência de Davi, mas pensar na humanidade de Jesus. Por que Jesus tinha que ser homem? Por que ele tinha que ser Deus? Bom, já mostrei para vocês aqui na primeira parte. Ele tinha que ser Deus porque só Deus pode nos salvar. Deus teve que vir aqui. Deus veio aqui. E talvez eu não tenha deixado bem claro quando falei sobre essa vinda de Deus, mas agora eu quero deixar bem claro. Ele teve que vir aqui. Só Deus para vir nos salvar. A Bíblia inteira, ela vai dizer assim, a salvação vem do Senhor. Quando Jonas estava lá na barriga do peixe, Jonas diz isso, a salvação vem do Senhor. E tem que vir Deus para nos salvar. E como eu disse lá em Gênesis, ele já vem a Adão para salvar. Então, ele tem que ser Deus. Mas a Bíblia também diz aqui que ele tem que ser homem. Por que, irmãos, ele se tornou homem? Por que ele se revestiu de humanidade? Por que ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne? E o apóstolo Paulo, ele vai explicar melhor mais adiante, e ele vai dizer, irmãos, que ele tinha que, como homem, derramar o seu sangue, morrer por nossos pecados. Ele tinha que fazer aquilo, Paulo vai explicar lá no capítulo 5 sobre as duas humanidades, os dois cabeças, os dois, digamos assim, líderes. O primeiro cabeça é Adão, homem. E Deus disse para Adão assim, Adão, pode comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás. E Adão foi lá e comeu. Mas Paulo diz, não foi só Adão que morreu. Todos nós morremos em Adão. Por quê? Porque Adão era o cabeça, irmãos. Adão, o homem Adão, era o representante. O homem Adão nos matou e trouxe sobre nós o pecado, a culpa, a maldição, a morte e todos os nossos problemas. Então tem que vir um outro Adão. Tem que vir um outro homem. Tem que vir Jesus. Lá em Gênesis 3,15, o que o Senhor Deus diz? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, ele está falando com a serpente, né? Então, ele diz assim, serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência é tua, serpente, e a descendência da mulher. Descendência da mulher. Esta descendência, este descendente, te ferirá a cabeça, vai quebrar a cabeça, vai vencer, vai matar Satanás. Tu vais morder o calcanhar, serpente. Mas esse descendente da mulher vai quebrar a cabeça. Quem é descendente da mulher? O que nasce de mulher? Homem. Homem e mulher. Ser humano. Então ele tem que vir como homem. Deus já prometeu lá que era um homem que viria para pisar na cabeça da serpente. Por quê, meus irmãos? Porque exatamente aqui nós temos essa grande maravilha também, essa grande verdade, é que nós precisamos de um homem para nos representar diante do Deus Santíssimo, porque o primeiro homem que nos representou acabou conosco, nos matou, nos destruiu, morremos nele. Mas olha que maravilha então, porque esse Deus vem nos salvar e ele vem revestido de humanidade. Precisamos de um novo cabeça. Olhamos para todo lado, quem será o novo cabeça? Olhamos para o nosso pai, olhamos para os nossos líderes, olhamos para os grandes filósofos, olhamos para os grandes sábios da humanidade, olhamos para os homens mais proeminentes, mais inteligentes, os maiores, digamos assim, os mais virtuosos, os de grande moral. Olhamos e procuramos entre nós alguém que pudesse nos representar diante de Deus, Pai. E o que Paulo fala lá, irmãos, em Romanos, mesmo capítulo 3, é que ele vai chegar à conclusão. Olhamos para os judeus, olhamos para os gentios, olhamos para todos. Olhamos para os religiosos,
olhamos para os devassos, olhamos para os filósofos. Tudo isso Paulo vai falar em Romanos 1 e 2 e 3. E aí ele chega na conclusão do 3. O que acontece? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém para nos salvar, porque todo mundo está condenado. Não tem ninguém que possa chegar diante do Pai e dizer assim, eu posso representar. Porque primeiro, irmãos, todos são representados. Só tinha um representante que era Adão e ele já caiu. Todos aqui depois de Adão são representados. Todos estão ligados a Adão. Então, por isso já não tinha ninguém, mas também porque não tem ninguém mesmo perfeito, justo. Todo mundo está condenado. Então teve que vir o próprio Deus e teve que se revestir de humanidade, porque esse homem sim, esse homem é aquele que é profetizado em todo o Antigo Testamento como aquele que é o Cordeiro perfeito. Vocês lembram dos animaizinhos do Antigo Testamento? Animaizinhos do Antigo Testamento não podiam ter defeito, irmãos. Eles tinham que ser perfeitos. E quando Jesus Cristo está andando e João Batista vê Jesus, João Batista olha para Jesus, aponta para Jesus e diz assim, este é o Cordeiro de Deus. Vocês lembram os cordeiros do Antigo Testamento? Aí está o Cordeiro de Deus. Só ele é o que? Perfeito, santo, justíssimo. E só ele cumpriu toda a lei de Deus com perfeição absoluta. Só ele. Então tinha que ser um homem, mas não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem perfeito. Tinha também que ser Deus, porque só Deus pode vir nos salvar da ira de Deus. Só Deus pode nos salvar de Deus. Nosso problema é com Deus. Então Deus veio nos reconciliar consigo mesmo. Nós somos pecadores, nós estamos culpados, nós estamos debaixo da ira dele. Então teve que vir o próprio Deus. Só que tem que também ser homem. Por quê? Porque nós precisamos de um representante homem. Porque nós precisamos de um novo cabeça. Porque foi um homem que pecou, foram homens que pecaram, são homens que precisam da salvação, não anjos. Então Jesus vem e ele nasce como homem, perfeito homem. Só que Paulo diz mais aqui, irmãos, para nós, que ele nasceu da descendência de Davi. Isso é muito importante também. É que ele não veio nascido de qualquer pessoa, nascido de qualquer povo, vindo de qualquer descendência, mas ele tem uma descendência da promessa. Deus, ele chamou um povo para si. Vocês conhecem a Bíblia, não é? Vocês sabem que lá no finalzinho do capítulo 11, início do capítulo 12, então o Senhor Deus chama para si um homem chamado Abrão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma bênção, se tu uma bênção, através de ti as famílias da terra serão abençoadas, e através daquele homem ele criou um povo, e ele redimiu esse povo que depois foi levado escravo para o Egito, foi escravizado no Egito, ele libertou esse povo através de Moisés, o profeta, e esse profeta, Moisés disse, virá um profeta como eu. Quem é o profeta? Jesus. Então ali você tem a promessa em relação a Moisés, mas aí então segue a palavra de Deus e mostra as instituições que o próprio Moisés diz. Antes de Moisés citar isso, que viria um profeta, né, para colocar no tempo certo das Escrituras, antes disso Moisés já estabelece o sacerdócio, e aí todo aquele sacerdócio, eu acabei de dizer para os irmãos, tinha os animais morrendo, tinha os sacerdotes, tinha as roupas do sacerdote, tinha o culto, era sangue toda hora, e aí acabei de dizer para vocês que ele estava apontando para o Cordeiro perfeito de Deus. Então nós temos a promessa de um profeta, a promessa de um Cordeiro, que tinha que morrer no nosso lugar, a promessa de um sumo sacerdote. O que um profeta faz? O profeta traz a palavra de Deus para nós. O que um sumo sacerdote faz? Ele nos justifica, ele nos representa diante de Deus Pai com o sangue dos animais, mas agora esse sacerdote viria, e é isso que nós vamos fazer daqui a pouco, o sangue de Jesus,
ele, como sumo sacerdote celestial, Hebreus capítulo 9, nós temos um sumo sacerdote celestial. Ele nos representa diante do Pai, paga pelos nossos pecados, mas nós precisamos também, meus irmãos, de um filho de Davi. E o que Davi era? Vocês lembram que Davi era? Moisés era profeta, Arão era sacerdote, Davi era o quê? Rei. Nós precisamos de um rei. Vamos olhar aqui, segundo Samuel, capítulo 7. É só esse versículo que eu quero ler com vocês, este aqui. Segundo Samuel, capítulo 7. E vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo preciosíssimo. E veja o que a Bíblia diz. Segundo Samuel, capítulo 7. Ele diz assim. Segundo Samuel 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Vejo que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Pai, faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber o que te fará. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Agora vem a promessa, irmãos, preste atenção. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. De primeiro, ele está falando aqui de Salomão. Só que não é de Salomão que ele está falando essencialmente. Deus prometeu para Davi que viria um descendente que teria um reino eterno. Um reino eterno. Veja o que ele diz no versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. Aqui está, irmãos. Da descendência de Davi viria o rei, o Cristo, o ungido de Deus, o rei, que Davi era só um tipo fraquinho, cheio de imperfeições, e que morreu e foi sepultado. Mas esse descendente de Davi viria e venceria, e viveria e reinaria para sempre. Quem é ele? Jesus. Aí quando você pega Mateus, quando você pega os evangelhos vão mostrar que ele é o descendente prometido, meus irmãos. Para que nós precisamos de um rei, meus irmãos? Meus irmãos, nós precisamos de um rei porque vocês e eu, nós temos 3 inimigos muito poderosos, muito poderosos.
Deus está dizendo aqui que um rei lidera o seu povo, um rei vence os inimigos e um rei leva o seu povo para a herança. Essas três coisas aqui, né? Um rei é líder, essencialmente líder. Um rei, ele vence os inimigos e um rei leva o seu povo para a sua herança. Foi como Deus usou Davi. Poderoso era Davi. Saiu lá das ovelhas e foi feito soberano rei. Nós precisamos de um rei porque você tem a sua natureza pecaminosa. A sua natureza pecaminosa, ela é terrível. Ela deseja coisas erradas. Ela tende para o que é mal. Ela diz para você domingo de manhã, não vai para a igreja hoje. Quando você pensa em orar, ela diz, não vai orar. Quando você pensa em ler a Bíblia, ela diz, não vai ler a Bíblia. Quando você pensa em evangelizar, em testemunhar, ela diz, faça isso, vai fazer outra coisa. Mas ela diz para você, vá pecar. Vá gastar seu tempo com futilidades. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós temos também, irmãos, um maligno Satanás. O apóstolo Paulo fala que nós estamos numa luta ferrenha contra ele. O diabo, pai da mentira, maligno, junta todas as suas astúcias e todos os seus enganos, investe contra o povo de Deus. Ele usa falsos apóstolos, ele usa falsos profetas, ele usa a falsa igreja, ele usa as filosofias falsas, ele usa a ideologia falsa, ele usa o poder da filosofia, do entretenimento, da política. Satanás está usando muita política em nossos dias, meus irmãos, para desviar os cristãos. Pode ter certeza disso. Ele usa para desviá-los. De quem? De quem? De Cristo. Mas nós temos esse mundo sedutor, este mundo brilhante, cheio de luzes, de prazeres e de entretenimento e de falsas filosofias e de falsa justiça. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não fosse nosso rei, nós estaríamos perdidos, porque nós somos incapazes de vencer nossa própria carne, de vencer Satanás, de vencer o mundo. Mas graças a Deus, Jesus é o nosso rei e que Ele vem para nos liderar e vencer os nossos inimigos até que cheguemos a Cristo, até que cheguemos ao céu, até que cheguemos à terra prometida. Eu quero encerrar a nossa mensagem hoje, portanto, fazendo com que vocês pensem nessas verdades. Aqui eu lhes apresentei, com a graça de Deus, o ensino de Paulo em Romanos 1:3, à luz de toda a Escritura, da mensagem geral da Escritura. E agora eu queria fechar com algumas breves aplicações. Meu querido que está aqui nessa manhã, olhe para Jesus Cristo todos os dias. Você já creu nele? Você já olhou para ele, né? Então continue olhando para ele, porque ele é o seu Salvador. Ele é Deus que veio a você e te amou e veio tabernacular com você, veio habitar em você pelo Espírito dele, veio trazer o Pai a você. O Filho nos reconciliou com o Pai e veio habitar em nós no Espírito, entendeu? Olhe sempre para ele, tudo que você precisar, seus pecados, suas necessidades, suas angústias, suas fraquezas, suas quedas, vá a ele, vá ao Pai por meio dele e busque tudo que você precisa, olhando para Jesus, entendendo o que ele veio fazer para você na cruz do Calvário, e você vai achar tudo que você precisa nele. Lembre que ele é o Deus homem. Lembre que ele é o Deus que veio até você. Lembre que ele é o homem que te justificou naquela cruz do Calvário e que te representa e te ligou a Deus
E lembre que Ele é o Rei, que está com você todos os dias para te dar vitória. Te dar vitória sobre os seus próprios pecados, suas próprias angústias e dúvidas, suas próprias fraquezas espirituais, te dá vitória sobre Satanás, te dá vitória sobre este mundo perverso. Confie nele, confie em Jesus. Graças a Deus, Jesus veio a nós. Nós temos tudo na pessoa bendita dele. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Ó Senhor amado, muito obrigado por Sua santa palavra, santo Evangelho da graça de Deus, na pessoa bendita de Seu Filho, Deus homem. Nós possamos olhar para Jesus todos os dias e buscar ao Pai por meio dele, confiando nele, e confiar que Ele é o nosso Rei, e receber dele toda a força, toda a graça, toda a vitória. Abençoa o seu povo, Senhor. Nos faz mais e mais nos alegrar no Senhor Jesus, no seu perdão, na sua justificação, em que dele nós temos santificação e a vitória, que nele nós vamos chegar lá no céu. Nos alegra nele sempre. E nós mesmos nós somos frágeis e fracos, Senhor, mas que a nossa fé, que a nossa esperança esteja cada vez mais na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Faz isso, Senhor, na nossa vida, no nosso coração nesta manhã, especialmente agora que vamos participar da ceia do Senhor, que seja um meio de nós sermos alimentados pelo corpo, pelo sangue de Jesus, pela fé e fortalecidos em Cristo, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe. Vamos passar para a ceia, meus irmãos, que é a continuação da pregação, só que agora a pregação visível, né? Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, Palavra Santíssima do Senhor, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23.